Vou falar de jogador agora que é jogador de bola. Danilo? É jogador de futebol. Danilo? É. Esse jogador de bola. Telinha dele, olha lá, vamos lá. Né? E do Danilo, que é um jogador que não era nem pra pensar em ser reserva da seleção. Ele já era pra ser o titular absoluto. Né? O que você pensa, Bianca, dos dois? A gente compara os dois por uma situação de momento, né? Mas o Danilo tá bem à frente do Pablo Maia nesse... Eu concordo contigo, é um jogador para ser já pensado na seleção principal, com toda certeza. O Pablo foi um grande achado. A posse de bola e recupera imediatamente na bola que o Danilo dá uma matada de bola incomum. Só vou voltar um tempo. Coisa que o Corinthians... O Danilo também é meio. Eu vou voltar. Sem a bola. Isso. Sem a bola, o Palmeiras passa a impressão, e ontem ainda mais, de que ele tem 11 volantes. No jogo da final contra o Palmeiras. O Danilo é um dos melhores jogadores do Palmeiras hoje, né? O jogador regular, o jogador... Brasil, Veloso. Não tô dizendo do elenco. Não, também. Esse moleque é craque de bola, velho. Muita bola. E não fez uma grande partida, né? Mas porque também substituiu um jogador como o Danilo, que é importante hoje, não só na marcação, você vê como ele recupera a bola atrás. Eu acho que ele chega muito à frente, faz gol, dá passe. É jogadorzaço. Então ele é um grande jogador e fez muita falta e vai ser... O que vocês consideram o destaque, assim, o dono do jogo? Danilo. Danilo? Vamos colocar aqui então, sai Rafael Veiga e entra o dono do jogo. Estava debatendo com o PVC mais cedo. Considero o Danilo o jogador dos que atuam no futebol brasileiro, aquele que tem o maior potencial. Aquele que eu consigo enxergar. De todos que atuam no futebol brasileiro, aquele que tem capacidade de, em muito pouco tempo, vestir uma camisa de time titular, grande da Europa, ser titular de seleção brasileira. Acho esse um jogador... Mas o Rony não tem uma bola perdida, cara. Mas o Danilo... É uma vontade de jogar que é uma coisa impressionante. O Danilo vai ser melhor que o Casimiro, se já não for. Melhor que o Casimiro. Opa, aí, ó. O moleque tá jogando de bola, é impressionante. Ele rouba a bola atrás, ele arma o time na frente, ele chega pra fazer gol. Difícil achar um volante como esse menino aí, ele é novo, viu? Não sei se o Palmeiras vai conseguir segurar ele no meio do ano, não. Mas enfim... É um meia que pisa na área, ele é um misto de tudo isso. Ele é um jogador até mais de conclusão do que de armação. 8,5. Exatamente. Ele não é o centroavante, não é o 8. Ele é o 8,5. Ele chega muito bem na área. E se você não criar... Tite! Se você não criar uma estrutura... Na seleção brasileira? Kleber e o Sampaio. Sérgio Sampaio. Que era? Volante. Que conhecia muito a posição. Será que esse cara não chega no Tite e fala assim, Tite, escuta... Não é possível, gente. Hoje o Danilo entra no lugar do Arthur fácil. O Danilo, ó, vou dizer uma coisa pra você. O Casemiro tem mais experiência e o jogo aéreo dele é muito bom. Mas o todo do jogo do Danilo hoje, claro, Danilo joga no Brasil, o Casemiro joga na Europa. A gente tem que levar isso em consideração. Mas se você for olhar o que cada um rende, hoje, o Danilo joga mais que o Casemiro. Ou se não jogar, também não joga muito menos. Esse menino tem que estar na seleção. E o Sérgio Sampaio tá fazendo o que lá? Ô Sampaio, o que você faz lá? Você diz amém a tudo que o Tite fala? Ou você tem voz ativa também? O Danilo hoje, volante do Palmeiras, que tá jogando um bolão há muito tempo. Ontem ele teve uma atuação perfeita no Clássico. Pra mim, o Danilo, que a gente chegou a falar ontem, mas o Danilo merece seleção um pouco pra frente, né? Ainda não é a hora. Agora, a gente vai ter coragem de dizer que o Arthur, hoje, merece mais seleção brasileira que o Danilo? Pra mim, não merece. Quantos pra mim, se for a seleção? A seleção vai ter 80 mil... Umas mudanças. Tá bom, mas olha só. Você acha que se o Danilo fosse convocado, e aí o Fabinho, Deus me livre, machuca, o Casemiro, daqui a pouco, Deus me livre, machuca, o Danilo, e aí vale. Nós estamos colocando o Danilo, porque o Danilo foi o que a Tainá perguntou aqui. Perfeito. Ele fez o gol ontem. Qualquer outro jogador que esteja bem, que esteja jogando bem e tal. E de vários outros na história do futebol que ganharam a chance na reta final da Copa do Mundo. E acho que não está sendo aberta essa possibilidade. E aí a gente vai ficar lamentando, porque até hoje falam do Dunga. Não chamou o Neymar, não chamou o Ganso, mas agora tá sendo falada a mesma coisa. Não, agora na reta final? Não. Agora na reta final tem que chamar de novo. Quantas convocações o Casemiro tem? Me diz aí. Mas o André... O Pascoal falou dele no início aqui do programa e realmente ele é um jogador acima da média na função dele. O que tá jogando o Danilo, hein, gente?
Misericórdia, hein, Pascoal? O que é isso, hein? A gente às vezes tem que voltar um pouquinho na história do jogador, né? O Danilo, quando atuava lá na Bahia, ele era ponta esquerda. Isso, ele até falou aqui no programa. Ele era ponta esquerda. Que ajuda a barbaridade de fazer o que ele faz, né, Pascoal? Então, por quê? Porque ele sabe dar um drible, ele sabe chegar na linha de fundo, ele sabe dar um passe longo, ele sabe dar um passe curto, porque ele era atacante. E é mais fácil você transformar um jogador que sabe jogar como volante do que um volante como atacante. O cara que sabe jogar, você fala, eu vou precisar de você aqui de volante. E ele adotou a ideia. Eu vou jogar de volante. E de volante é show. Nossa. Ele vai ganhar dinheiro, né, Pascoal? É muito diferente. Como disse, o Dudu deu uma entrevista hoje pela manhã, aqui no vendeu o Danilo canais, já, né? Ele falou assim, o Danilo tem que jogar na Premier League. O Danilo é volante de Premier League, não é volante de outro lugar, é volante da Premier League, do melhor campeonato do mundo, que a gente transmite aqui nos canais ESPN. Então você acompanha aqui, eu acho, o Danilo, o Palmeiras tem interesse que ele fique, mas vai ser um pouco difícil nessa janela de meio do ano. Daqui a pouco ele vai estar na tela da ESPN, mas o Palmeiras, aí numa Liga Europeia. O Palmeiras tem a melhor condição. Hoje tem. Com o Flamengo. Tem muito do Abel aqui, ou o Danilo, cara, ele é fenomenal, ele ia estar deslanchando de toda forma. A última alternativa é correta. Eu acho. Ele é muito fora da curva. Acho o Danilo um jogador muito bem dotado. A impressão que me passa é que ele indo para a Europa, ele vai jogar lá o que ele joga aqui. Não vai ter nada diferente para ele. Acho que o Abel, ele muda o jogo do Rafael Veiga. Aí sim. O Rafael Veiga não era ninguém antes da chegada do Abel. Chegou no Palmeiras, vindo do Coritiba, não jogou nada, foi pro Atlético Paranaense, lá jogou bem, foi campeão, inclusive, acho que da Copa do Brasil e da Sul-Americana, se eu não estou enganado, mas ganhou o campeonato lá, volta pro Palmeiras, não joga bem, é relegado ao terceiro plano novamente. Na chegada do Abel, o Rafael Veiga passa a jogar. Agora o Danilo não. O Danilo é um cara que... Joga em qualquer lugar. Joga em qualquer lugar. Não importa, ele joga em qualquer lugar. Ele é muito fora da curva. Eu acho o Danilo... Eu, se fosse o técnico, é que o técnico da seleção não vai ter esse peito, essa coragem. O Danilo, pra mim, jogava de titular. Pra mim, eu colocaria o Danilo de titular. Eu sou muito fã do Danilo. Muito, muito. E não passa nada pelo Abel. Aliás, nem foi o Abel que lançou o Danilo. E quem que lançou o Danilo, Zé? O Vanderlei. Deixa eu vanguarda. E quem lançou foi o Vanderlei. Não foi nem o Abel. O Abel tem o mérito no Rafael Veiga, ele tem o mérito no Rony, tá? Ele tem o mérito no Luan, também tem no Luan, mas o Danilo não. O Danilo... Não é o esquema que faz o Danilo. Não, o Danilo é diferente. Ele é completamente diferente. E pela idade que tem, você já vê que é muita personalidade. Ele não... pelo contrário, eu tenho certeza que ele faz mais do que o Abel pede. Exatamente. Eu acho que pelo contrário, o Abel deve pedir isso. O Abel deve falar pra ele, calma. Eu vou te dar mais, eu vou te entregar mais, porque ele além de ter uma capacidade defensiva, de pegada, de marcação... Ele tem em todos os lugares, ele entra na área, ele sabe, joga bem. Então, assim, como Sormani, eu já de faz tempo também sou fã do... eu acho ele muito fora da curva. Assim, é aquele negócio, tá chegando numa reta final de Copa do Mundo, não teve oportunidade, mas às vezes tem jogadores que conseguem ganhar esse espaço de acordo com a posição, às vezes. O Viola foi campeão em 94 com a partida contra a Finlândia. Entrou, acho que fez 2 gols, ou fez 1 gol. Isso. Porque, a gente pode comentar a seleção Pode comentar agora, pode falar. Então, eu acho assim, o Danilo, ele vai ser muito mais útil para a seleção que o Rafael Veiga. Não tem a menor dúvida. Ele merece também, porque mas, poxa... ele hoje... Veja bem, o Rafael Veiga só faz o que faz em campo. Por quê? Porque tem o Zé Rafael e o Danilo que seguram as pontas ali na frente da zaga. E ele pode ficar livre, ele não precisa marcar. Isso aí é a hora que o Danilo foi avisado, ficou sabendo, sendo cumprimentado, que ele foi convocado. Acho que ele não esperava. Muito legal, esse garoto é um excelente marcador, ele sabe pisar na área, ele sabe chegar.
Ele está prematuramente na seleção, imaginava que ele chegasse só na próxima convocação ou na próxima Copa, mas ele está chegando agora. O Tite fez muito bem, tomara que mantenha ele no grupo para a Copa, porque ele vai ser bastante útil. Ele sabe marcar, ele sabe armar jogo, ele sabe cair pela direita, pela esquerda. E se você pedir uma marcação homem a homem, ele faz. E faz muito bem. Que o diga Renato Augusto, que não fez absolutamente nada diante do Palmeiras no 3-0, né? Que o Corinthians levou. Por quê? Porque o Danilo fungou no cangote dele o jogo inteiro. E fungou com uma categoria impressionante. Até chegou a ir para frente, né? E tentar fazer gols. Então, eu acho que foi uma convocação muito legal. Sim, ele não precisa pentear a bola, dar uma canetinha, que ele dá um drible de letra. Ele faz o trivial bem feito, com qualidade. E é um jogador... duas fases. Nas duas fases. Defensiva e ofensiva. Um dia alguém disse, não sei quem foi, o Danilo é um ótimo primeiro volante. Esse primeiro já caiu. O Danilo é um volante. É um médio volante. Ótimo meio campista. Antigamente falava-se, um médio volante, era sinônimo de cabeça de área, né? Médio volante é um jogador do meio campo que é volante, ele se movimenta, ele gira. Ele é um jogador que se posiciona no meio campo e atende às demandas da equipe. Se elas forem defensivas, ok. Se elas forem ofensivas, Rafa, ok. Eu diria, completando o que você está dizendo, que ele é um ótimo meia defensivo e é um ótimo meia ofensivo. Sim. Ele marca, ele é incansável na marcação. E a gente viu ontem, mais uma vez, uma grande prova marcando o Renato Augusto, grudando no Renato Augusto. E também, ofensivamente, tem bom passe, chega na frente. Eu acho ele um jogador completo. Ele é o chamado todo volante. Aquele que... Porque na teoria é muito bonito falar que não existe mais o camisa 5 brucutu, mas na prática é o que a gente mais vê no futebol. A gente vê mais exceção. Vê em futebol de alto nível na Europa, vê a Alemanha campeã de 2014, que tinha todos os volantes. Mas na prática mesmo, são muito poucos para muito time de futebol jogando. Agora, um cara que fez o que ele fez ontem, como volante defensivo, anulou o principal jogador do adversário, e como jogador ofensivo foi absolutamente fundamental no resultado da partida, o que mais cobrar de um cara desse? É jogador, olha, aproveita para ver enquanto estiver aqui, né? Porque esse vai para o exterior. Não tinha que ver na daqui a seleção pouco. ele, não? Fatalmente, né? Porque foi o Arthur